Você já ouviu falar em dermatite atópica? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para a gente discutir sobre essa doença que é tão mais comum durante o período do inverno. Dermatite atópica é um protótipo das doenças alérgicas, na verdade, e genéticas da pele, mas é uma doença muito relacionada ao ressecamento da nossa pele. Quando a gente fala da dermatite atópica, muitas pessoas já veem na cabeça, veem na imagem, aquela criança com a pele bem ressecada e com as dobrinhas cheias de lesão. Pois bem, a dermatite atópica ela é uma doença bastante relacionada ao grau de ressecamento da nossa pele. Ela começa a se desenvolver, na maioria das vezes, durante o período da infância, pode se desenvolver durante a adolescência e a idade adulta, mas na maior parte das vezes a dermatite atópica começa na infância. E como que ela se manifesta? É aquela criança que tem uma pele muito ressecada, que normalmente piora nos períodos do inverno, onde a gente toma banho mais quente, e que começa com aquelas feridinhas vermelhas, às vezes com algumas fissuras, mais classicamente nas áreas de dobra, como nas dobrinhas dos cotovelos, dobrinhas do joelho, região do glúteo, às vezes na região do pescoço, e que principalmente coça e coça demais. Tanto que muitas crianças às vezes ficam até machucadas, escoriadas, e isso está bastante relacionado a baixo rendimento escolar, a baixa socialização, porque a criança começa a ficar desconfortável, a criança começa a ficar incomodada, reclama e chora com facilidade, tem baixo desempenho escolar por conta da coceira. A dermatite atópica, ela normalmente pode vir acompanhada de outros sintomas, também relacionados a um status alérgico um pouquinho mais aumentado, como por exemplo, rinite alérgica. Assim como eu também estou com um pouquinho de rinite hoje, né? Por isso que vocês estão me vendo com essa voz mais anasalada. Mas a rinite alérgica, ela é também bastante comum estar associada ao quadro de dermatite atópica. Tanto que a criança que normalmente faz aquele movimento de assoar o nariz, já devem ter observado, fica com aquela preguinha no dorso do nariz, fica parecendo uma linha. Por quê? De tanto fazer esse movimento de baixo para cima para enxugar o narizinho, né? Uma outra condição bastante comum que pode vir associada à dermatite atópica é a asma. A asma já é um pouco mais grave, a criança fica com falta de ar, com dificuldade para respirar, com o peito chiando. Isso normalmente também é piorado durante os períodos mais frios do ano. Claro, quem tem asma pode ter asma durante o período todo do ano, mas durante as épocas mais frias, de uma maneira geral, isso piora. A dermatite atópica é importante citar que não é só por causa do ressecamento da pele. Existem outros fatores associados, como infecções bacterianas associadas, período de estresse emocional pode piorar a dermatite atópica. Então é uma doença que nós chamamos de multifatorial. Existem vários fatores que pioram a dermatite atópica. O importante citar é que é uma doença que tem tratamento. Claro que existem algumas pessoas, alguns pacientes que possuem uma maior dificuldade do tratamento porque possuem quadros mais graves. Os tratamentos eles envolvem tanto desde os tratamentos tópicos com hidratação da pele, com uso de algum creme de corticoide, enfim, até tratamentos por via oral, que envolvem corticoide por via oral, que envolvem alguns medicamentos até injetáveis muitas vezes, alguns medicamentos que atuam na imunidade, enfim. Tudo isso tem que ser discutido em consulta para ser identificado caso a caso. Mas de uma maneira geral, já para facilitar e para auxiliar no tratamento da dermatite atópica e de qualquer situação que promova ressecamento da pele, primeiro grande vilão que nós temos é o banho. A gente tem uma gordura natural na nossa pele que protege contra o processo de desidratação, senão toda a água interna do nosso corpo, ela sairia para fora. E essa pequena gordurinha que não é uma oleosidade, é uma gordura microscópica, vamos dizer assim, que nos protege da desidratação. Como que ela sai? Normalmente com água quente, com sabão e esfregando. Eu costumo fazer uma analogia de quando a gente lava aquela travessa engordurada na cozinha, que a gente faz o quê? Lava com água quente, sabão e esfrega. A nossa pele é a mesma coisa. O banho, o que ele é? Lavar com água quente, sabão e esfregar. Então, o primeiro ponto é diminuir um pouco a temperatura do banho. Claro, não precisa tomar banho frio.
reduzir o tempo do banho. O banho ele tem que ser aquele banho de gato, né? Uma coisa mais rapidinha para quem tem dermatite atópica. E o sabão não precisa ficar esfregando. Em primeiro lugar, retirar a bucha da vida. Esconde a bucha, taca fogo na bucha. E sabonete só nas áreas sujas do corpo, como axilas, região embaixo da mama, região genital e nos pés. No restante, a não ser que a criança esteja muito suja ou que o adulto esteja muito sujo, só a própria água do escorrer do banho já é suficiente. Se você tem algum caso de dermatite atópica na família, ou se você tem dermatite atópica, não deixe de procurar um médico dermatologista para a gente poder te auxiliar e não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima!